Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Pessoal, eu me chamo Pastor Ícaro. Estou aqui através desse vídeo para dizer em primeiro lugar que eu estou chocado que eu recebi ontem a mensagem de que o irmão Eli Soriano havia morrido, havia falecido, né? E eu fiquei muito triste, tá entendendo? Por causa desta nota de falecimento, desta nota na qual vem sendo postada nas redes sociais, ok? E também vem, infelizmente, carregado de grande revolta, porque alguns irmãos, ou também até pessoas que se dizem cristãs, e alguns meios sociais, algum meio da imprensa, radialistas, em alguns canais do YouTube, andam degrinindo a imagem do irmão Eli Soriano, ok? Eu sou pastor evangélico da igreja tradicional, das igrejas cristãs evangélicas, porém concordo com o irmão Eli Soriano, que ele é da Igreja de Deus Internacional, membros da Igreja de Deus Internacional, que ela é localizada na sua sede em Filipinas. Porém, ele vinha trazendo para o Brasil um trabalho muito sério, na qual ele batia de frente com os mercenaristas, com os mercenários, com pessoas que só querem abrir a obra para receber dinheiro, lucrar-se. É tanto que eu já passei por várias igrejas, eu nunca vi um pastor ler Ezequiel capítulo 34, que fala da gordura da ovelha, na qual diz: ai dos pastores que não sabem, que comem da gordura da ovelha, que no caso trazendo por dia de hoje é o dízimo, e se veste da lã, que ainda é o expulso. Quando o irmão não pode dar um dízimo dentro da igreja, ele bota o irmão para trabalhar. Então o irmão Eli Soriano, ele vinha batendo nessa tecla, né, contra os mercenários, contra a igreja da prosperidade. Então as pessoas tinham raiva dele, tinham, né, rancor contra ele, porque ele pregava o evangelho genuíno, o evangelho da verdade. Primeiro lugar, quero dizer para as pessoas que são contra ele, dizer o seguinte: algumas das pessoas chamam ele de seita e dizem que a igreja dele é seita, né? Como uma seita pode alugar um hotel, né? Ele se dispõe a alugar um hotel, porque não quer abrir uma igreja para ser mais uma das tais. Então, é lógico, ele não ia pregar debaixo de uma árvore, ele não ia pregar como Jesus fazia, porque hoje existem estabelecimentos, mas ele se disponibilizava, inclusive do próprio dinheiro dele, porque tem provas disso, que inclusive, para quem não sabe, irmão Eli Soriano era dono de vários restaurantes no Brasil. Ele era dono de restaurantes, ele era empresário, então ele pegava dinheiro do próprio bolso dele, para ele poder alugar, locar, tá entendendo? E esses hotéis para poder dar a palavra do Senhor. Eu te pergunto, quem é que do seu próprio bolso, tá entendendo, que se diz a igreja do Senhor, vai alugar uma coisa para falar sobre a palavra? Não, ele aluga logo a um ponto grande, bota logo o nome da placa de uma igreja, né? E vai logo esganando o povo por dízimo. Então, pessoal, eu queria dizer assim para os que são contra o Eli Soriano: cuidado com a boca de vocês, porque a palavra de Deus diz que o rei Belsazar, quando ele foi triscar naquele cálice, naquele vaso, né, que o pai dele tinha trago de Jerusalém, a Bíblia diz que desceram mãos como a mão de Deus, né, e quebrou todo o reinado do rei Belsazar. Ou seja, por quê? Porque ele triscou a boca dele, que não era limpa, em coisa pura.
Então esses que andam falando do irmão Eli Soriano, é bom ter cuidado na boquinha, tá bom? Por quê? Porque ele não é nenhuma seita. E ele trouxe o reino do Senhor com a palavra genuína. Detalhe, detalhe. Se você perceber, o nosso mundo, ele é inverso. Quem é bom é mal. Quem é mal é bom. Outra coisa que eu quero dizer aqui, ele, tá entendendo? Foi comparado assim como Jesus. Vocês estão aí falando aí que ele é uma seita, que ele é do diabo. Mas lembremos que quando Jesus fazia as suas boas ações naquela época, também foi tratado como Beuzebu. Ou seja, toda pessoa que traz, que revela a verdade sobre dízimos, sobre oferta, o que é verdadeiramente o dízimo original, tradicional, o que é verdadeiramente a oferta tradicional, né? Tá entendendo? Ele sempre vai ser abatido dessa forma. Porque o próprio Senhor Jesus, se para quem não sabe, ele andava com dinheiro, mas ele não andava no cós dele com dinheiro, não. Quem andava com dinheiro, com o saco de tactel, era Judas. Lê a Bíblia. Vá atrás de estudar profundamente. Nem ele mesmo segurava o que era o dinheiro dele, que inclusive pessoas na época doavam. Mas ele não ficava com o dinheiro. Você está entendendo? Outra coisa, os pastores querem ser renomados como pastores, ter o nome como pastor. E ele disse que não ia. E irmã Eli Soriano deixou bem claro que não gostava de ser denominado como tal. Mesmo porque ele não era pastor, ele disse que era irmão, ele era brother. Porque pastor para ele, para o Eli Soriano, era só Jesus. E o Supremo era Deus na hierarquia, que é o Yeshua. Então a minha pergunta, o que é que vocês estão querendo? A imprensa, alguns canais de YouTube falando mal de um homem que trouxe a palavra genuína. Do homem que quando fazia um culto, que nós não chamamos de culto, chamamos de reunião, lá eles chamam de reunião, quando fazia uma reunião para falar da palavra de Deus, ele fazia uma grande ceia, inclusive tinha comida, ele levava almoço, né? Porque ele era dono de restaurante. Então que homem do diabo é esse que está ajudando o povo? Que seita é essa? Você está entendendo? Pode até ser seita, irmão, porque realmente tem que a seita vem de aceitar também, se você não sabe. Tem que aceitar, certo? O evangelho genuíno como ele tem que ser pregado. Entendeu? Agora, se fosse pastores que botasse a mão no bolso do povo, ninguém tava falando nada. Porque são super poderosos. Não vou falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, porque ele é muito rico. Eu posso falar, ele pode me colocar um processo. Preste bem atenção, irmão. Que às vezes quem você pensa que é, não é. A Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro. Então vigie, irmão. Preste atenção onde a planta do teu pé está sendo colocada. Muitas das vezes você está como Abraão, numa terra que não lhe pertence. E a palavra de Deus diz, sai dela, povo meu. Então você às vezes está no lugar que não está, certo? Está achando que está no caminho da salvação. E a raiva dessas pessoas aí, desses canais de YouTube, desses pastores, chamando a Igreja de Deus Internacional de seita, é porque eles foram também desmascarados. Agora, engraçado, ninguém ia pro debate dele. Outra coisa, o pessoal aí estão falando nos canais de YouTube que a estrutura dele, inclusive um radialista aí falando aí, um homem do canal do YouTube, a estrutura dele é uma estrutura da Globo, tinha todo tipo de câmera. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, a estrutura que o Eli Soriano tinha, ou a igreja tem aqui no Brasil, não chega nem aos pés de outras igrejas que vocês sabem da qual eu estou aqui querendo falar, que eu não vou falar por questão de ética, que eu sou diferente de alguns que andam citando o nome de pessoas. Você está entendendo? Então vamos vigiar, vamos prestar atenção no que a gente fala.
Entendendo? Vamos procurar procedência. Será que o cara é do demônio? Será que realmente o cara é uma seita? Será que realmente... Vamos ver o pós e o contra. Você não pode estar abrindo um canal de YouTube para você estar ganhando aí mensagem, fama, para falar do rapaz, não. Porque ele há muito tempo, há mais de 30 anos, irmão Eli Soriano, tá entendendo? Vem pregoando a palavra do Senhor de forma genuína. É tanto que na igreja dele ele não fala de dízimo, ele chama de contribuição, cada um conforme o seu coração. Quem quiser ajudar, ajude. Eu digo isso porque eu acompanho de perto. Eu já venho mais de 5 anos, e eu só tenho 5 anos que eu acompanho, mas já venho acompanhando de perto, certo? De forma inclusive aprofundada, tá entendendo? Que eu sou um pesquisador teólogo. Eu também fiz faculdade de teologia e vi que o que mais, das denominações que mais se aproxima da palavra genuína na qual está sendo pregada, é o do Eli Soriano. Então Eli Soriano revelou muitas coisas sobre a igreja do Brasil. Então o povo está revoltado, é somente isso. Ele falou sobre as línguas estranhas, que a língua estranha naquela época que estavam falando não era esse tipo de língua que o pessoal fala, era a língua de cada povo. Era a língua estranha, mas no quesito de cada um, quem era perizeu falava como perizeu, quem era judeu falava como judeu, e assim sucessivamente. Então o povo pentecostal também ficou com raiva dele. Por quê? Porque quer estar aí salteando, quer estar pulando, quer estar falando língua, quer estar rodopiando, quer estar revelando coisa, dizendo que Deus mandou dizer sem estar dizendo. Quer estar 11 horas na hora do almoço, olha, irmã, assim Deus manda te dizer, só para comer um prato de comida. Essa que é a verdade. Enganando a irmã, dizendo que o namorado dela não tá, o noivo dela já está a posto, aí basta ela esperar aguardar no Senhor, e esse noivo nunca chega. Irmão, vamos parar com isso aí, irmão. Isso aí é cor de meninice. Então, quando a Eli Soriano trouxe, né, o que era verdade, tá entendendo? Foram poucos que quiseram. É tanto que você vê que o Eli Soriano tinha 10 pessoas. Em alguns vídeos a gente via 10 pessoas. Em outros vídeos, quando ele alugava um hotel, tinha o quê? Tinha mais tardar 30 pessoas. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Vou te fazer uma pergunta. Ele é seita? A religião do Eli Soriano era seita? Do irmão Eli Soriano? Do brother Eli Soriano? Aí era seita? Pois vamos fazer o seguinte, então Jesus também era seita. Você sabe por quê? Porque poucos quiseram seguir a Jesus. Assim como Eli Soriano também, poucos quiseram seguir as palavras de irmão Eli Soriano, irmão. Então o que eu quero declarar aqui é o seguinte, que nem irmão Eli Soriano e nem tão quanto Jesus nunca pregaram seita. Nunca foi seita. Mas sim, os dois foram considerados como seita. Jesus na época foi considerado como Beelzebul. Se lembra dos sacerdotes? Diziam, olha, ele está falando em nome, né, do Senhor, ele está blasfemando, né? O que é que eles diziam? Não, ele se aí cura pelo Beelzebul, pelo demônio. É o outro, não, ele cura pelo Deus de Baal. Então quer dizer, o pessoal se crucificaram, né? E falaram, dizendo que Jesus era demônio. Imagine o irmão Eli Soriano. Então tem que ter cuidado, irmão. Então eu estou aqui com a minha revolta, certo? Porque inclusive estão batendo numa pessoa que não pode se defender. Na Constituição inclusive fala isso. Que você não pode falar de uma pessoa que a pessoa nem está podendo se defender, certo? Mas eu torço sim, e o ministério, eu não sou do ministério do irmão Eli Soriano, eu não sou da igreja do irmão Eli Soriano, mas sempre ouvi os vídeos dele e sim, eu sou a favor do ministério que prega a verdade. Ele esclareceu muitas pessoas, abriu os olhos de muitas pessoas. Se algumas não quiseram seguir, problema de quem não quis. Mas eu apoio sim o ministério, membro
certo? Membro da Igreja de Deus Internacional, a qual foi presidida por vários anos, não só pelo Espírito Santo de Deus, mas abaixo de Deus foi também presidida pelo nosso irmão fundador Eli Soriano. Que a paz do Senhor seja com todos, e deixo aqui registrado a minha revolta. A minha revolta por pessoas não terem discernimento de saberem o que é de Deus e o que não é. O apóstolo Paulo disse: quando era menino pensava como menino, achei como menino, agora eu sou grande. Então a pessoa, a gente tem que crescer, irmão, espiritualmente. Então está aqui a minha indignação, a minha revolta, certo? De pessoas dizerem que o irmão Eli Soriano era uma seita. Não era uma seita, pregava o evangelho genuíno, não cobrava dízimo, ele tinha vínculo com creches, ajudava pessoas pobres, tá entendendo? Que não tinha nenhum tipo de condição, certo? Ajudava da forma que ele podia, né? Sendo que pessoas por aí não ajudam, igrejas por aí não ajudam. Se ela puder tomar, ela toma. Então fica aqui a minha indignação, mas que esse ministério, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, continue para sempre. Pai do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus.